Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 20 de março, nós vamos meditar em 1 Samuel, do capítulo 17 ao capítulo 20. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Golias vai desafiar os israelitas. Aqui mais um texto, mais uma parte da saga dos filisteus, que é realmente um tempo de muita afronta e muita batalha. Você vai perceber que na trajetória aqui de Saul e também do seu próximo rei de Israel, que será Davi, você vai ver esses confrontos intensos com os filisteus. Os filisteus se reuniram, seu exército, para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Judá. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus, os israelitas, ficaram frente a frente, em colinas opostas, no vale, e um vale havia entre eles. Então, pense na tensão. E isso não foi apenas um dia, não. Você vai perceber aqui no texto bíblico que essa tensão de guerra, de confronto, tem um tempo, e isso vai minando o exército, em seus temores, Isso vai trazendo um estresse muito grande para aqueles soldados que estavam ali. E aí, os filisteus e os israelitas ficaram assim frente a frente na coluna oposta, o vale entre eles. Então o Golias, o guerreiro filisteus de Gate, saiu das fileiras do exército dos filisteus. Ele tinha, sabe quanto, gente, de altura? 2,90 metros. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze que pesava 60 quilos. Também usava canaleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste da sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da janca pesava cerca de 7 quilos. O seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: Por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolha um homem apenas para vir lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos, mas se eu matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje o exército de Israel que mande um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e abalados. Pois bem, Davi, filho de Jessé, já estava ali transitando na corte de Saul. Lembra disso? Que ele tocava para Saul? Pois bem, aqui o texto fala que na época o rei Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos, Os 3 filhos mais velhos de Jessé, que era Eliabe, Aminadab e Simeia, havia se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. E Davi, nós sabemos aqui que era o mais novo dos filhos, Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar o seu pai a cuidar das ovelhas de Belém. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e os desafiava. Então, você percebe aqui quão desgastante era. Toda manhã e toda tarde, Golias vinha e afrontava o povo de Israel, afrontava o exército. Isso já durava 40 dias. Num desses dias, Jessé disse a Davi: leve depressa para os seus irmãos que estão no acampamento esses 10 pães, grãos tostados,
Leve também 10 queijos para o capitão deles, veja como eles estão, como seus irmãos estão, traga notícia para mim, né? E aí, Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu cedo com os presentes que já se havia ordenado. E quando chegou no acampamento, quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra, logo filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. E Davi deixou suas coisas com o responsável pelo suprimento e correu até a frente da batalha para saudar os seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu da fileira, como ele fazia todo santo dia. E Davi o ouviu gritar, o desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntou uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma das suas filhas como esposa e isentará toda a família de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar o filisteu e acabar com as provocações de Israel? Afinal de contas, quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Os soldados repetiram o que havia dito e confirmaram: sim, esta será a recompensa para quem matar esse Golias. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso. O que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta das poucas ovelhas? Conheço a sua arrogância, as suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Perguntou Davi, né? Só fiz uma pergunta. Então foi até os soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou a Saul que Davi tinha dito e o rei mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteus. Seu servo vai lutar com ele. E Saul respondeu: você não conseguiria lutar com esse filisteu e vencer. É um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Olha o tamanho dele, Davi, para o teu tamanho, né? Em suma, era isso que nós estamos vendo Saul expressar. E aí Davi insistiu, né? Contando para eles os seus feitos heróicos, né? Que tomavam conta das ovelhas do seu pai, né? E ele disse que um animal o atacou e ele segurou ele pela mandíbula, né? E matou ele. Aconteceu a mesma coisa com o leão, com o urso que tentou atacar as ovelhas do seu pai. E ele prontamente reconhece aqui que foi o Senhor que interviu e que o ajudou nessa batalha. Olha só, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará dos filisteus, né? Que audácia, que confiança, que ousadia de Davi. E é nisso que nós vamos meditar no nosso versículo do dia. Não se esqueça desse material aqui, né? Ele tem sido uma bênção, porque nós pegamos um texto do nosso contexto da leitura bíblica, falamos sobre o que ele significava naquele momento, mas também trazemos para a realidade do nosso dia a dia, né? Isso é maravilhoso. Então, nós podemos ver aqui que ele conta para Saul tudo que Deus já tinha feito, né? Na sua vida diária, testemunho diário dele. E aí, por fim, né, Saul consentiu. Está bem, então vá, que o Senhor esteja com você. É as palavras de Saul para com ele, né? E aí Saul tenta dar a sua própria armadura, né? Porque o único que tinha todo o equipamento de guerra era Saul e Jonatas. Nós vimos já isso aqui no devocional. O exército de Israel, né, quase não possuía armamento, né? Isso era uma desvantagem muito grande para os filisteus. Então, o que Saul tenta? Colocar em Davi as armaduras dele, né? E aí Davi fala: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas
de um riacho e o colocou em sua bolsa de pastor, armado apenas com o seu cajado e a sua funda. Foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava na direção de Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou Davi: por um acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Venha cá e eu darei a sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança, um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, que você tem desafiado durante todos esses dias. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os seus cadáveres e os seus homens, as aves e os animais selvagens. E o mundo todo saberá que há um Deus em Israel. Gente, que coisa mais linda isso, não é? Não é à toa que as crianças são apaixonadas pela história de Davi e Golias, né? E nós que já somos mais crescidinhos também ficamos assim deslumbrado o que Deus pode fazer quando uma pessoa confia em Deus. O ser humano se torna muitas vezes autossuficiente, confia nas suas habilidades, na sua inteligência, na sua força. E Davi nos mostra claramente que em nossas batalhas nós só precisamos confiar em Deus, ter nele a nossa total confiança. Pois bem, e aí? E todos os que estavam ali reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada e nem lança. A batalha é do Senhor e ele entregará você em nossas mãos. E quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na funda, pegou uma pedra e atirou com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. O Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida ele corre até o filisteu, puxou da bainha a espada do próprio Golias e usou para matá-lo e cortar a sua cabeça, como ele tinha dito que ia fazer. Gente, que coisa mais linda isso, não é? Que coisa linda! Quando os filisteus viram que o seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Os soldados de Israel, imagina o alvoroço, gente! Pois bem, os soldados de Israel, de Judá, soltaram um grito forte de vitória e perseguiram os filisteus até Gate, até os portões de Ecrom. Os corpos dos filisteus mortos e feridos ficaram espalhados pelo caminho de Sarim, até Gate e Ecrom. Então o exército dos israelitas voltou e saqueou o acampamento abandonado dos filisteus. Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém, mas guardou a arma dele na sua própria tenda. Quando Saul viu Davi sair para lutar contra os filisteus, perguntou a Abner, ao comandante do seu exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? Olha, Saul até esqueceu dele, gente. Ele já tinha tido contato com Saul. Não faço ideia, ó rei, disse Abner, porque Abner era o comandante. Pois bem, então descubra quem é o pai dele, ordenou. Assim Davi voltou. Depois de matar o Golias, Abner o levou a Saul. Ele ainda carregava a cabeça do filisteu na mão. Saul perguntou: quem é o seu pai, meu rapaz? E Davi perguntou: sou filho de Jessé, que vive em Belém. E aí, Saul agora, né? Até então, Davi tinha livre acesso e Davi tocava e os espíritos maus, abandonava Saul. Então ele era sempre muito bem-vindo. Só que depois dessa ocasião, você vai ver que os sentimentos de Saul vão mudar. Depois que Davi terminou de falar com Saul,
Formou-se de imediato um forte laço de amizade entre ele e Jonatas, que era filho do rei, por causa do amor que Jonatas tinha por Davi, né? Foi uma afinidade que os dois criaram assim, né? De realmente serem irmãos, já que a partir, né, de então vão ser cunhados. E a partir daquele dia, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa do seu pai. Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Para selar esta aliança, Jonatas tirou o seu manto e entregou a Davi. Olha que significativo tem isso, né? O herdeiro do trono tira o seu manto e dá a Davi. Né? Nisso você percebe quão desapegado era Jonatas. Que coração extraordinário Jonatas tem, né? Aqui comparando com o coração de Saul. E aí ele faz não só isso, mas ele também pega a sua armadura, sua espada, seu arco e o seu cinturão. Davi cumpria com êxito todas as missões que Saul encarregava. Então Saul lhe deu uma posição de comando no exército, o que agradou tanto ao povo como aos oficiais de Saul. Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, mulheres da cidade saíram ao encontro do rei Saul e cantavam e dançavam com alegria. Olha a música que elas fizeram, gente. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Essa canção não soou bem aos ouvidos de Saul. Saul ficou indignado com estas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribui Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Olha a inveja tomando conta do coração dele. Só faltam declarar que ele é rei. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar Davi com suspeita. No dia seguinte, um espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul. E ele começou a delirar em sua casa, como se fosse um louco. Davi tocava a harpa como fazia todos os dias, mas Saul tinha uma lança na mão e, de repente, atirou contra Davi, com a intenção de encravá-la na parede, né? De matar Davi ali. Davi, porém, escapou 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, pois o Senhor o havia abandonado e agora o Espírito de Deus repousava sobre Davi. Todos percebiam isso. Por fim, Saul afastou-se de sua presença e nomeou comandante de 1000 soldados. E Davi conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Davi continuou a ter êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. E quando Saul viu isso, teve ainda mais medo. Mas todo Israel e Judá amavam Davi, porque ele conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. E aí, certo dia, Saul disse a Davi: estou pronto para lhe dar a minha filha mais velha, Merabe, por esposa. Antes, porém, sirva-me como um guerreiro valente lutando as batalhas do Senhor. Pois Saul pensava, em vez de matá-lo eu mesmo, vou enviá-lo aos filisteus e eles vão o matar. Davi, porém, respondeu ao Saul: quem sou eu e quem é a minha família, a família de Israel, para que eu torne genro do rei? Assim, quando chegou o tempo de Saul dar a sua filha Merabe em casamento, Davi, ele a deu a Adriel, um homem de Meloá. Olha só, trapaça de Saul para com Davi. Contudo, a outra filha de Saul, que era Mical, amava Davi. E Saul ficou contente quando soube disso. E mais uma vez, uma oportunidade de que os filisteus matarem Davi. Pensou ele. Para Davi, porém, ele disse: você tem mais uma oportunidade de se tornar meu genro.
Então Saul instruiu seus servos a dizerem a Davi em particular: o rei gosta muito de você e nós também, porque não aceita a oferta do rei e se torna genro dele. E quando disseram isso a Davi, respondeu: como um homem pobre, de família humilde, terá condições de pagar o dote de uma filha do rei? Então os homens de Saul contaram o que Davi disse. E Saul disse: diga a Davi que o único dote que eu quero são 100 prepúcios de filisteus. Desejo apenas me vingar dos meus inimigos. Porque Saul pensava que Davi ia ser morto pelos filisteus. E quando os servos trouxeram a notícia a Davi, Davi prontamente aceitou a oferta de bom grado. E antes do prazo estipulado, ele e seus homens saíram e mataram 200 filisteus. Não foi 100 não, foi 200. E Davi cumpriu as exigências e se tornou genro do rei, trazendo os prepúcios. E então Saul lhe deu a sua filha Mical por esposa. E quando Saul percebeu que o Senhor estava com Davi e viu que sua filha Mical o amava, temeu Davi ainda mais e continuou a ser inimigo dele pelo resto da sua vida. Foi exatamente isso. Sempre que o comandante dos filisteus atacava, Davi era mais bem-sucedido contra eles do que todos os outros oficiais de Saul. Assim, o nome de Davi se tornou muito famoso. E aí, nós vamos ver agora o capítulo 19, que Saul tenta matar Davi. Gente, não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes. Você vai ver aqui no capítulo 19 as tantas vezes que acontece isso, né? Até o ponto de Mical, que era a esposa de Davi, salvar a vida de Davi indo contra o seu pai. Veja só, Saul enviou soldados para vingar a casa de Davi e matá-lo quando ele saísse na manhã seguinte. Mical, porém, esposa de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite pela manhã, você estará morto, meu marido. Então ela o ajudou a descer por uma janela e correu e escapou, né? Então aí nós podemos ver que, mais uma vez, nós vimos também que Jonatas, daqui a pouco, né, no capítulo 20, Jonatas também vai ajudar. Então você está vendo que até mesmo os filhos de Saul amavam Davi, né? Mical, porque era sua esposa, mas defendia o seu marido perante o seu próprio pai, né? E aí nós vamos ver que ela faz Davi escapar e ali na cama, no lugar de Davi, Mical pega um ídolo do lar e coloca na cama e cobre ele com um cobertor, pondo almofadas de cabra na cabeceira. E quando os oficiais de Saul vieram prender Davi, Mical lhe disse que ele estava doente e não podia sair da cama. Saul, porém, enviou os oficiais de volta para prender o Davi. Traga aqui com cama e tudo, para que eu o mate, ordenou Saul. Mas quando chegaram para levar Saul, descobriram que na cama havia apenas um ídolo do lar, com uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Saul perguntou a Mical: por que você me traiu e deixou meu inimigo escapar? Fui obrigada a deixá-lo fugir, respondeu Mical. Ele ameaçou de matar se eu não o ajudasse. Então Davi escapou e foi para Ramá, para se encontrar com Samuel, e contou tudo que Saul havia feito. Então Davi foi morar com Samuel em Naiote. Quando Saul foi informado que Davi estava em Naiote, em Ramá, enviou oficiais para prendê-lo. Chegando lá, viram Samuel à frente de um grupo de profetas que profetizava. Então o Espírito de Deus se apoderou dos oficiais de Saul e eles também começaram a profetizar. E quando Saul ouviu o que havia acontecido, enviou outros oficiais e eles também profetizavam. Pois bem, a mesma coisa aconteceu com o terceiro grupo e, por fim, o próprio Saul foi a Ramá e chegou em grande poço no lugar do chamado seco. Onde está Samuel e Davi? Perguntou. Alguém informou: estão em Naiote, em Ramá.
Mas no caminho de Naiote, em Ramá, o Espírito de Deus veio até mesmo sobre Saul, e ele também profetizou até chegar a Naiote. Saul rasgou suas vestes e, despido, deitou-se no chão no dia todo e a noite toda, profetizando na presença do Senhor. Olha só, por isso surgiu o ditado popular: acaso Saul também é profeta? Né? Então, Saul experimentou isso 2 vezes. A primeira vez foi quando ele teve o primeiro encontro com Samuel. E agora, novamente. Você percebeu que ele não encontrou Samuel? Pois bem, capítulo 20, que é o nosso último capítulo, Davi vai fugir, né, de Naiote, em Ramá, e vai se encontrar com Jonatas, né? E ele pergunta: o que eu fiz? Qual é o meu crime? Que pecado eu cometi contra o teu pai para que ele esteja tão decidido a me matar? Isso não vai acontecer, respondeu Jonatas. Você não será morto. Ele sempre me conta tudo o que pretende fazer, até mesmo as coisas de pouca importância. Sei que meu pai não esconderia de mim algo dessa natureza. Então Davi fez um juramento diante de Jonatas. Seu pai sabe muito bem da nossa amizade, disse a si mesmo. Não caberia a Jonatas. Ele ficaria magoado, mas tão certo como vive o Senhor e como você mesmo vive, eu estou apenas a um passo da morte. Jonatas perguntou: o que posso fazer para ajudar? E Davi respondeu: amanhã celebraremos a festa de lua nova. Sempre me sentei com o rei para comer nessa ocasião, mas amanhã me esconderei no campo e ficarei ali até o entardecer do 3º dia. Se seu pai perguntar onde estou, diga a ele: Davi insistiu que eu o deixasse ir para a casa de Belém, participar dos sacrifícios com a sua família, que ele faz todo ano. E se ele disser: está bem, então você saberá que não corro perigo, mas se ele se enfurecer, você saberá que ele está decidido a me fazer mal. Mostre sua lealdade, meu amigo, pois assumimos um compromisso solene diante do Senhor. Se por acaso você acha que cometi alguma ofensa contra o seu pai, mate-me, você mesmo, aqui e agora. E se necessário, me entregarei ao seu pai. Nunca, exclamou Jonatas. Você sabe que se eu tivesse qualquer suspeita de que meu pai planeja matá-lo, avisaria você no mesmo instante. Então Davi perguntou: como saberei se seu pai ficou irado? Jonatas disse: venha ao campo comigo. Os dois foram juntos para lá. Então Jonatas disse: prometo diante do Senhor, de Deus de Israel, que amanhã, ou no máximo depois de amanhã, a esta hora, conversarei com meu pai e avisarei que você, logo em seguida, o que ele pensa ao seu respeito. E se ele falar ao seu respeito de modo favorável, eu vou informar você. Mas se ele estiver irado e quiser matá-lo, que o Senhor me castigue severamente se eu não avisar você, para que possa escapar em segurança, que o Senhor esteja com você, como esteve com meu pai. E que você me trate com amor leal do Senhor enquanto eu viver, mas se eu morrer, trate a minha família com um amor leal, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os meus inimigos. Então Jonatas assumiu o compromisso com Davi e a sua descendência. Que o Senhor destrua todos os inimigos de Davi, e Jonatas fez a Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois Jonatas amava Davi como a si mesmo. Então Jonatas disse: amanhã celebraremos a festa de lua nova, darão por sua falta, e quando virem que seu lugar na mesa está vazio, depois de amanhã ao entardecer, vá ao lugar onde você se escondeu antes e espere ali, junto à pedra de Ezel. Eu sairei e atirarei 3 flechas para o lado da pedra, como se atira num alvo. Então mandarei um ajudante trazer de volta as flechas, né? Então essa seria aí a prova de que Saul estava decidido a matar Davi, né? Então, nós podemos ver
que, enfurecido, Jonatas se levantou da mesa, porque ele percebeu, né, imediatamente, porque ele trava ali uma discussão com o seu pai. Veja só, ele fala: por que ele deve morrer? Perguntou Jonatas ao seu pai. O que ele lhe fez? Então Saul atirou uma lança contra o próprio filho, contra Jonatas, com a intenção de matá-lo. Assim, Jonatas viu que o seu pai estava mesmo decidido a matar Davi, né? E aí ele vai e solta as flechas de acordo com aquilo que ele tinha combinado com Davi, né? E, por fim, Jonatas disse a Davi: vai em paz, pois juramos lealdade um ao outro em nome do Senhor, né? E amanhã nós vamos ver Davi em mais uma fuga, né, de Saul para poupar a sua própria vida. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém, e Deus te abençoe.